paz de Jesus Paz de Cristo, Jeová, paz de Espírito Santo, fica à vontade, Paz tá, do bem? Senhor, Jesus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, ouvintes, inscritos, Pastor Simão, sua família, né? Família abençoada por Deus, né? Bairro São Pedro, a paz do Senhor, palmeirense e toda Ponte Nova. A paz do Senhor, vocês livres pensadores de outros tipos de religiões que não sejam evangélicos. Hoje, dia 13/10/2026, né? Sexta-feira, um dia abençoado, onde eu creio que 80% tem folga, ou hoje, ou amanhã, mas não amanhã, domingo, né? Porque muitas empresas trabalham 24 horas, não param, né? Que vocês ficam sempre ligados nos cultos, porque o culto liberta. Em situação difícil de previsão, que está tudo dando, assim, né? Não estando com fome, algo que você estranha, né? Algo que você vê que está fora do controle da situação da sua vida. Você simplesmente acalma, como Jesus falou em aquela viagem que ele fez com os seus discípulos. E os seus discípulos assustavam porque o vento era muito forte no mar. E aquele mar balançava para um lado, balançava, e eles atônitos, preocupados, né, com aquele desespero, com os olhos abertos. E eles simplesmente gritaram: Jesus, acalma a tempestade, Jesus. Essa luta que nós estamos passando aqui dentro desse barco, essas ondas do mar turbulento, entendeu? E também aquele medo e espanto de Jesus: acalma-te, acalma-te, eu estou com vocês porque ainda há tempo. Acalma-te, acalma-te. Vocês entenderam, né, Simão? Porque aquele navio estava indo em direção a Obrerian da Labaia sobre Cantanai. Porque aquele barco estava os seus discípulos, e muitas às vezes pregam isso e falam assim: mas eles sabiam que iria vir o mar. Não, o mar tinha que ter acontecido, não para mim, para o pastor Simão, mas para toda a sociedade, que o mar também significa dificuldades na vida financeira. O mar e a tempestade significa situação ruim na vida amorosa, no casamento, na vida material em casas, e também caos e etc. No trabalho, né? Para muitos, antigamente era no trampo, né? E tanto faz a mesma coisa em linguagem diferente, mas uma só é Deus, que é a nossa língua principal. E eles preocupados de um lado e do outro, e Jesus perguntou: por que vocês temem? Por quê? E Jesus naquele momento disse: olha, não temas e não tenha medo, porque eu vou, Pai, acalma-te tempestade. E acalmou a tempestade. E eles viram, mesmo sendo seus discípulos, chegaram e viram: quem é esse que até o mar ele acalma? É o que Deus vai fazer na tua vida hoje. Se você crer, se você ter fé, essa situação da sua vida irá se acalmar e se acalmar. Porque agindo Deus, quem impedirá? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o Senhor é o nosso pastor, e se cremos, nada faltará. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as minhas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não me deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, porque o Senhor pertence o reino. Amém. Soberano Deus, eterno Deus, que é o nome do teu Filho Santo, amado Messias Jesus, decante, ovanaia, súbia. Comece a trabalhar neste ministério, na vida do pastor Simão, na minha vida, do evangelista Daniel, nos nossos sonhos, na vida material, sentimental, conjugal, espiritual, financeira.
material e também na saúde ministerial, Senhor. Move as águas por nosso pastor e a tua família. Move as águas na minha vida e na nossa família. Muitos estão sedentos, muitos estão famintos, precisando da tua palavra, Senhor. Ó Senhor Jeová, ó Senhor Jesus, cuide das crianças. Vai caindo por terra toda a inveja, olho gordo, obra de feitiçaria, macularia, de magia negra. Visita o Pai São Pedro, visita as pessoas feiticeiros, também os católicos, espíritas, livre pensadores, evangélicos, porque para Deus não há ninguém diferente, a não ser aqueles que buscam a tua face de todo querer vão passar para frente. Abençoe eles, decanta, nagasubrianda, raia, sébia. Visita as adolescentes, os homens, as mulheres. Visita o André, que tem passado muita dificuldade na vida material. E o Senhor manda te dizer, André, que seu problema acabou de ser resolvido lá no céu, está descendo para a terra com uma tocha de fogo. Visita nós, ajuda as pessoas que necessitam de ajuda, dá a Simão a vitória, dá a família dele a vitória, tudo que ele tem pedido, tudo que ele tem conquistado, por ele sabe esperar em um Senhor, ele sabe fazer a vontade do Senhor, ele somente quer servir ao Deus nessa terra até a partida de morar, e ele com a família dele no céu. Visita a esposa dele, o sonho dele, toda a família. Visita o Samuel, Senhor, meu filho, que está passando muito mal. Hoje ele começou a delirar, Senhor. Oh, decanta, nagasubriandaraia séria. Ele delirava, andarabasubriandalamanai. Visita, Senhor, a gripe dele. Sai, gripe, sai. Sai, monumento do inferno que perturbou essa criança quando era criança, que era Satanás. Tira a enfermidade, tira o calor dele, começa a esquentar ele com o fogo do Espírito e palavra santa na boca dele. Livra o Marcelo do desemprego, livra essas pessoas que ouvem e creem nessa palavra, nesse ministério do desemprego. Deus de vitória, repreende a inveja, o olho gordo da nossa mãe Aparecida, Paulo Sete, Amete, Miguel, Tiradã, nossos tios, Mariana, também Gustavo pediu um alô, que o Senhor abençoe ele sair do mundo. A Isadora, o Lucas, a Caroline, decanta, Deus eterno, Deus maravilhoso, visita os 4 cantos deste ministério, deste bairro, visita Palmeiras, visita toda a cidade, visita esses que são dizimistas e ofertantes, que ajudam essa obra, dando eles a vitória como ministro, evangelista e pastor desta obra, Simão e Daniel e Simão. Visita, Senhor, essas pessoas que estão doentes, e visita, Senhor, e quebra esse mal, Senhor, julga essas pessoas que vêm para saber se tem alguma coisa aqui ou não, para espalhar para pessoas que nem desse ministério faz parte, achando que a vitória nossa vai ser jogada em boca de crocodilo para sair espalhando. Deus querido, queima esse mal por terra e começa este culto dando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e a vitória já é desses que crêem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Vamos louvar o hino da harpa cristã, número 39, em nome de Jesus. Algo mais que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que na cruz por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupa que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que
neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desde sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Hino da harpa cristã, número 225. Ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. E não deixe tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escutando no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente. Franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor e será um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra o mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente,
pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Hino Alva Cristã, número 674. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluias. Aleluia, glória, aleluias. Aleluia, glória, aleluias. Aleluia, glória, aleluias. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluias. Aleluia, glória, aleluias. Aleluia, glória, aleluias. Aleluia, glória, aleluias. Amém. É verdade. Cantai sempre, júbilo, né? É um louvor ao Senhor, é um grito ao Senhor, é um grito de vitória, é um grito de desabafo. E antigamente, na época que Jesus e os seus conservos, antes mesmo do nascimento, eles gritavam: a vitória é do Senhor que vem a vitória. E nós estamos nessa guerra, mas o Senhor ganhará. Esta peleja, esta luta vai acabar e nós vamos ganhar o que conseguimos. Parece ser muito simples. E é. Clamai no deserto, clamai-vos na madrugada, porque eu, o Senhor, te responderei quando tu menos esperar, porque a minha resposta é cada vez mais rápida. Por que, evangelista Daniel, pastor Simão? Você pode pensar que a madrugada é 1h da manhã, é 2h da manhã, 3h da manhã e assim sucessivamente. Meia-noite 1 já é a madrugada. Eu já não falo mais com Deus que eu vou jejuar. Eu chego, acordo, bebo água e não preciso falar nada. Porque eu já orei mais de 19 anos mostrando ao Senhor que eu estou de jejum. E esse jejum não coloca pão, nada na minha boca, até que chega o almoço, a não ser, vamos supor ali umas 9, 8, 10, quando acordo umas 8h30, 9h30, que eu acordo, o jejum estende, eu vou prolongando, da 11, 11h40, eu tomo um gole de café, aí eu vou para o almoço. Eu vou ficar todos os dias, porque se eu soubesse que não iria ser, eu não começava 19 anos atrás desse jejum. Mas eu já apresentava, orava: Senhor, não vou alimentar de manhã, é bom que eu cuide da minha saúde, do meu sangue e também da obra do Senhor. E o Senhor aceitou e falou comigo: eu aceito o teu jejum.
simplesmente fique daqui do alto, eu estou contemplando. Amém? Só um momento. Deus manda te dizer que ainda chegou o momento celeste de te unir com a tua esposa e também de te entregar almas que dê para este ministério. Almas diferentes, até mesmo, muitas das vezes você não vai reconhecer e não vai conhecer. Mas eles vão vir aí, estão vindo, para saber e contemplar que Deus é esse que eles tanto ouvem falar da sua vida. E eles são sedentos, obedientes, ovelhas, obedientes. Eu vejo um público aqui dentro, mas essas pessoas são simples. Elas são estudadas até bem, mas ela precisa de você e a sua esposa, Deus te trazendo, te dando vitória na vida financeira. Tá, meu André? Tá bom, pastor, em nome de Deus. Porque Deus me livre, guarde só um momento. Aleluia. Aleluia. O decanta lá, basubri andaraia. E decanta lá, gasubri cantaraias. O decanta laias. Decanta labaias. Aleluias. 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 Só um momento. Aleluia. Porque Deus me livre e guarde. Olha, eu vou te entregar uma revelação de Deus sobre um testemunho que aconteceu na minha vida. Preste atenção, se caso você interesse. Eu nasci com 1 milímetro desse tamanho assim, olha, com a veia que não passa sangue em meu coração. Presta atenção. Mas eu sabia que eu não poderia carregar peso, não. Os médicos sempre falaram que eu podia trabalhar e viver uma vida normal, porque eu conseguiria, e fui. Eu posso até... Eu já trabalhei 1, 2, não dá nem 4 dias, 5 dias. De servente de pedreiro eu não consigo. Não por causa da arposa. Minha pressão sobe, meu batimento fica muito acelerado. E é algo pesado, né? Mas na indústria onde eu trabalhei na lanternagem, em borracharia de caminhão, carreta e carro, eu não consigo levantar toda a lata e segurar um carrinho de mão lotado de areia. Mas já peguei 4 meses, mais de 1.000 quilos toda hora assim com a paleteira. Já peguei pneu de carreta cheio, vazio, trocando, etc. A minha força vem de baixo para cima, né? Ou de cima para baixo. Mas na altura eu não consigo não. Cada um nasce com dom, né, Simão? Tem dom de Simão, tem dom da irmã, do irmão, dos filhos, de cada um. Essa profissão eu não quis, mas aprendi 8. Eu tenho 8. Boa. Falar dos lanternagem, industrial, lanternagem é uma situação boa. Hoje eu não pratiquei aqui em Ponte Nova muito, que não tinha lanterneiro para mim, às vezes até chegar para nós resolver o problema. Qual o problema? Uma Ferrari batida, uma BMW, uma McLaren, uma limousine e etc. Tanto um Fusca como que a lanterneira ajudando a resolver o problema. E uma indústria, quando o Simão começa aqui, arcade, comprimido e tal, e tem que resolver. O profissional está na carteira e fala, ele tem que resolver o problema. Você fica amarrando aí a sua presença aqui, fica querendo não vir, você é mais convidado, porque o anjo manda te dizer, ele te convida a ficar aqui. Ele te convida a fazer parte desse corpo e o sangue de Jesus. Ele te faz parte de você ser feliz na igreja, Ministério Chama de Fogo, em Ponte Nova, Brasil, bairro São Pedro, Rua Amigo Pereira, 340, igreja pentecostal. Ele está te convidando a fazer parte, porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o Senhor não é somente Senhor, mas nosso pastor, e nada nos faltará. Amém? Vamos louvar o hino em nome de Jesus. Ao que está sentado
no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Junto com os querubins cantando, Santo, junto com os querubins cantando, Santo, junto com os serafins cantando, Santo, Santo é o Senhor, amado da minha alma, junto com os serafins cantando, Santo, junto com os querubins cantando, Santo, junto com os serafins cantando, Santo, Santo é o Senhor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Junto com os querubins cantando, Santo,
serafins cantando: Santo, Santo é o Senhor, amado da minha alma, junto com os querubins cantando: Santo, junto com os serafins cantando: Santo, Santo é o Senhor. Vou ao último, ele está na pregação em nome de Jesus. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em teu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora, Deus vai tirar você deste vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi me separado para vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos teus. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Vai da morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Ele é mesmo campeão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, ele é mesmo campeão. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz da morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Ele é mesmo campeão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, faz de ti um campeão. É verdade, né? O Senhor amou primeiro. Muitos te humilham, te jogam no chão, às vezes sentado. Como eu vi uma cena de um familiar, eu tive que levantar doendo. E eles te jogam, se deixam você no chão. Mas esse Deus é o Deus da provisão, que te levanta sentado, jogado na cama. O nome dele é Jeová. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Vamos passar a parte dos dias, das ofertas, dos votos. E obrigado a vocês que ajudam essa obra, em nome de Jesus. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem ajuda com alegria, lá no céu brilhará. E Deus recompensará. E o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas.
ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os teus filhos que te ajudam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o teu pão de cada dia, ó Senhor. Eu sou dizimista fiel e minha vida mudou completamente, sem medo de falar, sem medo de errar. Esse Deus é tremendo. Porque muitas das vezes, muito fala assim, eu não vou entregar, às vezes você ouve falar, é tão pouquinho, né? Parece, né? Mas para Deus é tudo. Para o Filho de Deus que pega tudo é 10%. 10% de 1.500, 150. 10% de 5.500. E assim Deus faz a obra no pouco que no muito eu te colocarei. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus querido, Deus amado, mais uma vez na tua presença eu te agradecendo por esta palavra, pelos prodígios, maravilhas que o Senhor tem feito. Muitos devem achar que aqui tem bobão, aqui só tem na minha mente, Senhor, presença de Deus, que tem mais de 10 milhões de assassino cruel, homicida nas minhas costas, para mim ficar pregando aqui todo dia para safado, vir atravessar o meu caminho do Simão e das pessoas que gostam da sua obra, tudo conhecido, comando do PCC. Muitos já estão até invadindo aqui para morar, para o refúgio, para trabalhar. Ó Deus querido, visita os membros, os inscritos, os visitantes, aqueles ouvintes que creem na palavra, o pastor Simão e todos que adoram a palavra de Deus, ao Senhor, que amam esse ministério, que amam a conversão do Senhor, livra homicídio de assassinato, livra pessoas de bala perdida, tem misericórdia, que essa palavra venha a ser a do Senhor, porque nada posso fazer a não ser o Senhor, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Primeiro Pedro, até o versículo 25. A primeira epístola universal do apóstolo Pedro, multiplicada, prefácio e salvação, depois de Tiago. Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Pedro. Que diz? Prefácio e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ao estrangeiro disperso no ponto da galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja. Bendito, ação de graça pela esperança e salvação. Bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, e nos céus para vós. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vos grandemente vos alegrais ainda, agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e a glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, alegrais com gozo infável e gloriosos,
alcançando o fim da vossa fé e salvação das almas, da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Indagado que um tempo ou ocasião de tempo, Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente testificado os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir, ao qual foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, porque aqueles, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, como nós fazemos, né, Simão? Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar, exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se foi e vós ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, aleluia, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, também começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais o Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos peregrinando aqui sobre a terra, até a chamada de Deus. E se invocais por Pai aquele que a acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi coisa corruptível, incorruptíveis, para a prata de ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste todos os vossos pais. Mas como é precioso o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas na obediência, verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados da semente corruptível, mas a incorruptível pela graça de Deus vive em que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra de entre vós, foi evangelizada até aqui. O Senhor nos mostra, na primeira epístola de Pedro, que ele deixou um legado e ele deixou um mandamento, que seguimos a palavra de Deus e sejamos santos como ele. Quem sou eu para falar do teu defeito? Ninguém. Quem somos nós para te julgar? Ninguém. Mas a autoridade de Deus te corrige todo dia. Às vezes tu não vê porque às vezes está cego espiritual. Mas o Senhor nos afirma amarmos uns aos outros ardentemente. Uns aos outros amar-vos, mas não fazer coisas abomináveis do pecado do diabo. Porque ainda que nós amarmos uns aos outros incorruptivelmente, mesma coisa, um está santo, está no pecado, se não sai um morre. Quem está santo vai passando de geração em geração. O Senhor é o Senhor da glória. Ele pode te ajudar. Ainda que nós aqui sejamos limitados ao céu, ao limite, mas Deus nunca te esqueceu. Ele segurou em teus ombros e falou: eu te amo, filho, eu te amo, filho. Não preocupe. Ainda que a mensagem não chegou a vocês, como lá na Amazônia os índios não veem pregação, vivem no meio de aldeias, em meio de
de rios e não vai a palavra, mas essa palavra nós temos fé que chegará até eles, né? Vivem na chuva, em pescarias, até mesmo em curtição de mandiocas, né? Em farinha de trigo, em farinha de mandioca e também de frutas. Eles não necessitam de ajuda, de roupas, às vezes nem tem, mas eles não conseguem mais o destino de Deus lá de cima do alto visitará eles, que nós que todos. Esta obra precisa, lá também precisa. Na África, como Simão comentou comigo, precisa. Mas não há quem que seja enviado pouco. Mas ninguém se interessa em ajudar hoje em dia. O enviado de Deus chega, vai em sua viagem, em sua navegação para pregar o Evangelho. Por isso que muitas almas vão esquecendo, achando que o inimigo está cegando. Não, é a própria pessoa, não mostra interesse de servir a Deus. E olha a distância que muitos estão, ou até mesmo não pode chegar a palavra, se está num barco perigoso, um oceano e etc, não chega. Mas este ministério aqui está conseguindo chegar em todos os locais que vocês imaginam. E como o apóstolo Pedro falou, bendito seja o Deus, o Pai nosso Jesus Cristo, e segundo a sua grande misericórdia, que nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. O Senhor, Ele nos fez uma grande esperança, que nós conseguimos e fazemos esforço de atentar e conseguir a presença de Deus e simplesmente pregar o Evangelho que nós viemos agradar Jesus Cristo. Ele é o Deus da glória, Ele é o Deus do universo. Mas quanto mais nós se aproximarmos diante do nosso Rei Jesus, ao nosso Pai, ao Espírito Divino Santo, mais nós conseguimos entender o discernimento da vida e o que Deus simplesmente quer que nós fizemos para Ele. O que nós devemos fazer? A heresia, a contenda, a impureza, aquela dissensão que não fez para mim, guardou no meu coração, ainda que o guarde, você não precisa demonstrar, você não é preciso de pegar algo seu valioso e entregar totalmente, como o evangelista e o pastor Simão, algo valioso, falando assim, aqui não pode começar, como uma casa é sua. Mas Deus também não quer que você entregue, a não ser que Deus te revele e mande. Mas algo Deus quer transmitir, quer ser bom para com os outros. Porque se Deus lá de cima é por nós, aqui na terra, qual mal e quem vai ser contra? Ninguém. O que é seu, Deus te deu, não precisa entregar. Mas aquilo que está ao teu alcance, você entrega. Você entrega porque Deus é um Deus ilimitado. Mas o ser humano, pelo cansaço físico, ele tem limite. Tem. E nós devemos amar ao Filho dele. Quando orarmos, orai-vos não diretamente em Deus, no conselho que eu vos dou. Ora ao Filho dele, pede o Filho dele. E fala, vai até o meu Pai que é Deus, que chegue. Que essa oração diretamente em Deus não tem como. Antigamente, no Velho Testamento chegava, porque Deus falou, Jesus, o próprio Jesus, a partir de hoje ninguém chegará à oração ou tudo que houver sobre os céus e a terra, nada irá pelo Pai a não ser por mim primeiro, porque ele nasceu, o Messias. No versículo 7, para que a prova da vossa fé é muito preciosa do que o ouro, que parece que é provado pelo fogo, se acha em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Sim. Louvar o Senhor, prestar culto ao Senhor. Deixar simplesmente Ele como discernimento. Porque que devemos adorar a não ser Jesus? Quem é digno de louvor? Às vezes você acha que lá embaixo, lá em casa, eu não fico assim, dando escapulida numa música casulo, terríveis.
Você acha que isso é do mundo? Você tem certeza que isso é do mundo? Ou simplesmente Deus revela em bocas até pessoa do mundo a sua vida e você não sabia? Às vezes você está passando por um momento que foi revelado em 1960, 70 e você não sabia. Porque Deus é um Deus do passado, sim, do presente e futuro. Você às vezes ouve músicas que simplesmente pessoas estão marcando algo da sua vida. Você pode ter certeza que até ela ou ele chegou. Chegou? Ah, chegou. Chegou mesmo, evangélico, gospel. E ele disse: chegou. Chegou. Mas vamos lá. Vamos continuar a nossa pregação. 8. A qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas quero que vos alegar em gozo, em favo e glorioso. Porque quando Deus coloca a palavra na sua boca, você põe um mel, uma esperança como um mel. E fica doce como um mel. E as suas palavras ficam melhor. O seu comportamento, a sua atitude, coisas que você às vezes nem repara, mas as pessoas veem em você. A diferença. É o Espírito Santo que faz a diferença. E basta você crer, porque Deus está te mudando. Todos os inscritos, todos os ouvintes, todos os vizinhos, todo o bairro São Pedro e muitos da cidade de Ponte Nova que ele manda te dizer. Ele simplesmente está moldando o vaso. Ele foi quebrado, mas vocês se tornaram um vaso na mão do oleiro. E vocês podem até chorar que Deus me mostra, mas vocês vão saírem e vão sair vitoriosos desse concerto com Deus. Amém? É isso que significa. O versículo 13, exaltação à santidade. Portanto, seguindo os lomos da vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos ofereci na revelação de Jesus Cristo. 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. E o 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Não é o que entra da boca, sai. Mas ele nos afirma, irmãos. Porque uma hora dessa, irmãos, né, pastor Simão? Jesus virando uma glória que ninguém sabe no momento, nem ele mesmo, né, Simão? Nem o filho sabe. Nem o filho sabe, somente Deus, só o Pai, né? Olha como é que a coisa é tão interessante, né? Interessante. Interessante e bênção. E bênção. Porque isso é para a pessoa, que o ser humano entendeu o quê? Você pode ser esquecido a qualquer hora. Porque nem o filho sabe. Nem o filho sabe. Entendeu? Se muda com tudo aí. Como diz, nem o próprio cientista, porque ele é um cientista. Não sabe. Porque ele é um cientista grande demais. Jesus é um cientista. Ele é um cientista. Porque a pessoa que levanta um morto é o quê? É um cientista, não é? É verdade. Então, ele não sabe. Imagina nós que é ser humano, vai saber de quê? É verdade. Está de parabéns. Né? Você tá não de saber de parabéns. quê? Não é que só ser humano não saber de quê. Eu estava precisando ver a terra nesse momento. Nem Marcos sabe. Imagina nós, né? É verdade, Simão. É mesmo, Simão. É verdade, Simão falou. Que vocês ouviram? Se o próprio Filho, Jesus, não sabe a hora que volta, imagina eu e Simão que nós aqui na terra. Simplesmente está fazendo frio, maio, abril, maio, junho, julho, chuva. Ai, irmão, vou te dar ele não sabe mesmo não, tá? Pode ser agora, pode ser a hora que for. E daqui a uns anos, tanto faz. Para muitos voltarem, muitos que morreram em Cristo Jesus. Mas eles morreram não. Que eu estava começando o culto que eu lembrei, eles estão vivendo eternamente. Parece que morreu, mas eles vivem eternamente com Deus. Eles estão vivendo. A alma deles subiram e viveram eternamente. Mas é verdade mesmo, Jesus é simples, né? Sentado à direita do Pai, conversa com o Pai, ô Pai, ó meu Senhor. Isso mostra a paciência que os dois têm, né? É paciência que O os filho dois não têm. sabe, só o pai sabe. Então isso é uma paciência que chama. E o pai não gosta. Uma paciência de bem grande. É verdade, Simão é inteligente mesmo, viu? Simão é inteligente mesmo. É aquela conversa do pai e o filho, né? Ó Pai,
o exemplo de Simão agora. E não só exemplo, profetizando que vai acontecer hoje. Ó Pai, o meu servo Simão tem pregado o evangelho e precisa de tal coisa. O Senhor, se dá ordem, pode entregar ele, porque Deus não sabe falar não, porque ele está servindo a Deus não. Ele não fala não. E ele vai e entrega assim, pá. Chega daqui, chega daí, chega de todo lugar, mas chega. Mas Deus as coisas de Deus é impossível mesmo. Aqui na terra, mas para Deus é tudo possível. Versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência, verdade para a caridade fraternal, não fingida, amar ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo novo gerado, não seja incorruptível, mas incorruptível para a palavra de Deus e viva que permanece para sempre. É verdade, né? Aquele amor, fulano, obrigado, nossa, se precisar na hora, vamos tomar uma água, vamos comer uma rosquinha, vamos tomar um bolo, comer um bolo, tomar um café ali. Isso é bondade de Deus. Isso é a bondade. Do mesmo jeito, até aqui, do mesmo jeito que você entrega com esta mão você recebe. Se você pega com esta mão, se você lhes der com as duas mãos, tu pega também a vitória. Amém? Mas creia que nós somos sim irmãos em Cristo. Ainda que esteja desviado assim, ou não aceitamos, mas lá no céu, para Deus, somos todos iguais para Ele. Amém? Vamos passar a parte das revelações, o que Deus quer entregar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que Deus nos deu a vitória. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Deus eterno, Deus de maravilha, Deus de graça. Neste momento, em santidade e espírito com o Senhor, vem entregar o que vem do Senhor. Ó Jesus, os seus dons são preciosos diante da face do Espírito de Deus. E os dons vêm do Pai entrega, da entregado volta para o Senhor. Que não venham revelar nada da carne, mas sim do Espírito do Senhor, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus me revela, Simão, e você está sentindo uma alegria muito grande no seu coração. E Deus manda te falar que vem mais em alegria. Não que você esteja triste, mas Deus tem tanta bênção para te entregar, que Ele quer você com a esposa para você sentir, frutificar, os dois juntos ser muito felizes, tá? E Deus também mandou parar para o senhor, o seu sobrinho mais novo, esse aqui vai receber uma bolsa escolar em breve, de uma profissão que ele vai crescer e vai chegar na mão dele, virar um grande profissional, tá? O mais novo, tá? Até aqui, tá, meu irmão? Em nome de Jesus, tá? Tá bom, meu irmão, senhor, tá bom, pastor. E Deus me revela que tem 4 pessoas no bairro de São Pedro, uma no bairro de Fátima e uma na Cidade Nova, que está precisando urgentemente, 5 homens e uma moça, que é mulher, mas eu falo moça. Deus está assinando suas carteiras antes do inverno, bem antes do inverno. Essa moça, esses 5 homens, amém? 5 homens, 5 do São Pedro e uma moça, mesmo aí da Cidade Nova. Receba a vitória que está já em suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Pode terminar, Daniel. É só madrugada aí mesmo. Tá bom, meu. E até aqui, em nome de Jesus. Vamos terminar? E muito obrigado pela sua presença, pelos seus privilégios de ouvir o que Deus está entregando ao evangelista Daniel
que o evangelista Daniel está muito feliz com vocês todos. Tá? Em nome de Jesus, obrigado a sua irmã também. Que chuva de bênçãos aconteça sobre suas vidas. Até aqui. Ó Deus eterno, Deus tremendo, Deus de graça. Manifesta o teu poder, Senhor, e obrigado que todos durmam em paz. Que em nome de Jesus todos ficam e considerem e aceitem abençoado em nome de Jesus. Vamos terminar? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Está terminado em nome de Jesus o culto de hoje. Amém.